Sexto, oração mecânica não tem efeito. Deus não escuta a voz, Ele escuta a alma. Meus amigos, nós já entendemos que a prece é uma forma de adoração, uma ponte sutil entre a criatura e o Criador. Mas agora vamos refletir sobre algo que acontece com frequência, principalmente na nossa caminhada espiritual, é a oração mecânica. Quantas vezes repetimos palavras que o lábio conhece, mas que o coração não acompanha? Quantas vezes oramos por hábito, por costume, por desencargo, mas sem pressa, sem alma, sem vibração? O Livro dos Espíritos nos ensina que a prece é sempre ouvida por Deus quando é feita com sinceridade. O problema não está na repetição das palavras. O problema está quando a repetição perde o sentimento e vira ruído. Imagine, por exemplo, alguém que todos os dias diz "eu te amo" a uma pessoa querida, mas que no fundo faz sem sinceridade, faz de forma automática, fria, sem olhar nos olhos, sem calor, sem verdade. O que vai acontecer? Com o tempo, essas palavras deixam de tocar, elas perdem a força. Assim também acontece com as preces que saem da boca, mas não nascem da alma. No mundo espiritual superior, os espíritos não comunicam com palavras como nós. O espírito não precisa dizer "eu te entendo", ele vibra compreensão. Não precisa dizer "eu te perdoo", ele emana o perdão. É por isso que Deus não escuta o som da voz, ele escuta o som da vibração, escuta a intenção, escuta a alma. Então, quando oramos, não precisamos nos preocupar tanto com a forma da frase, mas com a qualidade da emoção. Porque orar é vibrar. E a vibração mais elevada é aquela que vem do alto, que vem do amor, da humildade, da confiança, da entrega. Às vezes, uma única palavra dita com coração sincero, como um "Senhor, ajuda-me", vale mais do que páginas e páginas de orações decoradas sem presença de espírito. Jesus mesmo nos ensinou: "E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos." Mateus capítulo 6, versículo 7. O mestre nos alerta, mas não é quantidade, é qualidade. Então sim, podemos repetir orações. Elas nos ajudam na disciplina, na harmonia mental, mas que cada repetição seja um degrau de consciência, cada palavra se vista de sentimento. Porque a oração, quando é verdadeira, não sobe apenas ao céu, ela desce também ao coração e nos transforma. Questão 658. Agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fervor e sinceridade. Não creais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento, de verdadeira humildade. Aqui se aprofunda o tema, um ponto central. Deus escuta o sentimento, não a forma. A prece formal sem alma torna-se um ruído espiritual. Já a súplica humilde, silenciosa, até mesmo sem palavras,
é como um perfume que se eleva e toca os planos superiores. Isso, a verdadeira adoração, não se mede pela eloquência, mas pela vibração. Será porque Deus não atende às preces todas? Será porque Deus não atende todas as preces? É porque muitas preces são feitas de modo superficial e mecânico, sem sentimento verdadeiro. Deus ouve a alma e não as palavras vazias. Essa pergunta é fundamental para entendermos que a eficácia da oração está na sinceridade e na profundidade do sentimento com que ela é feita. Oração repetidas de forma mecânica, sem conexão verdadeira, são como palavras ao vento, sem energia, sem vida. O universalismo destaca que Deus não se impressiona com quantidade de palavras, mas com a qualidade da vibração que delas emana. Deus escuta o coração, a intenção, a vibração da alma, não simplesmente o som da voz ou a repetição de fórmulas. Assim, a oração mecânica não tem poder porque falta nela o que verdadeiramente transforma o sentimento de amor, humildade e fé, e também entrega. Esse sentimento nos convida a cultivar uma prece consciente, que seja um diálogo profundo, uma comunhão íntima com o divino, e não uma prática automática ou ritualística. Portanto, o convite é a despertar para a oração vivida, sentida e vibrada em toda a sua profundidade, para que ela seja um verdadeiro instrumento de adoração e transformação. O menino e a vela. Vamos escutar uma história. Havia um menino chamado Elias, que toda noite acendia uma vela diante de uma imagem de Jesus no quarto. Ajoelhava-se, fazia o sinal da cruz e recitava a mesma oração, palavra por palavra, sem mudar uma vírgula. Passavam-se os meses e Elias seguia o mesmo ritual, noite após noite. Mas estranhamente nada mudava em seu coração. Continuava irritado, impaciente e triste. Certa noite, após um dia difícil, Elias sentou-se diante da vela acesa e não conseguiu repetir sua oração. Desabou em lágrimas. Pela primeira vez, não sabia o que dizer. Só conseguiu sussurrar: Jesus, eu estou cansado. Eu não sei mais rezar. Silêncio. Nenhuma palavra decorada, nenhum versículo repetido. Mas ali, naquele momento, Elias orou de verdade. Sem perceber, abriu o coração e sua alma falou por ele. Naquela noite, ele adormeceu em paz. Meus amigos, quantas vezes somos como Elias? Fazemos os gestos, repetimos as fórmulas, mas a alma está distante. Elias só orou de verdade quando parou de rezar mecanicamente e começou a conversar com Deus com o coração. Ele não usou palavras bonitas, não usou fórmulas. Ele usou sentimento sincero. E foi isso que Deus ouviu. A lição é simples e profunda. Não é a oração que sai da boca que transforma. É a que vibra do coração. E muitas vezes, o melhor momento de oração acontece quando a gente para de tentar impressionar a divindade e apenas se entrega. Adorar a Deus com a vida. A melhor forma de adoração é viver conforme as leis divinas.